1 Reis 19, a partir do primeiro versículo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Bérseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Vamos orar. Senhor, dependemos do Senhor para que possamos compreender, para que possamos ouvir a Tua voz. Se o Teu Espírito não nos envolver, nós nada conseguiremos em relação à Tua presença e à Tua graça. Por isso nós nos colocamos neste momento nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos entendimentos, ó Deus, capacite-nos, ó Deus, para reconhecer tão somente a Tua voz. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A semana passada parece que era outro Elias, né? A semana passada o Elias chega diante de Acabe e diz: olha, pela minha palavra não vai chover e nem vai ter orvalho. E daí ele teve que fugir porque queriam matá-lo. E ele foi lá para aquele riacho, né? Riacho de Querite. Foi alimentado por corvos, depois foi para a casa da viúva. E por 3 anos e meio procuravam para matá-lo e não conseguiam encontrar. Mas daí, quando Deus fala para ele ir até Acabe novamente, ele chega e diz: manda dizer que Elias está aqui. Só que agora nesse capítulo 19, nós encerramos essa leitura com o Senhor chegando para Elias, que estava escondido numa caverna, que estava deprimido, que queria morrer. E é Deus agora que fala com ele e diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Que diferença, né? Aquele Elias ousado, que dizia: diga que Elias está aqui, e confrontava Acabe, confrontava Jezabel, matou os profetas de Baal, 400, naquele desafio que desceu fogo do céu. Mas agora ele, de repente, diz a palavra de Deus que Acabe falou para Jezabel o que tinha acontecido. Jezabel disse: olha, amanhã nessas horas, ele estará morto. E mandou avisar Elias.
E diz a palavra de Deus no versículo 3 do capítulo 19, Elias teve medo, Elias fugiu para salvar a sua vida. Em Bérseba de Judá ele deixou o seu servo, ele se isolou, ele ficou sozinho sem o seu servo, caminho de um dia, chegou ao pé de uma giesta, de uma árvore, deitou-se, pedindo a morte, e disse para Deus: Senhor, tira a minha vida, porque para mim já basta, eu não sou melhor do que os meus antecessores, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Os irmãos se lembram daqueles profetas que estavam escondidos, 50 numa caverna, 50 na outra caverna, e de repente Elias estava pensando: eu não sou melhor do que eles. O que faz um homem que acabou de fazer uma obra tão grandiosa, de repente, cair num profundo estado de depressão, de angústia, de sofrimento, de dor? Ele não queria mais viver, deitou-se e dormiu. Ele pediu a morte, pediu: Senhor, tira a minha vida, porque ele não tiraria a própria vida. Mas quando a pessoa está num estado assim de depressão, de angústia, de sofrimento, ela quer fazer o quê? Ela quer dormir, e muitas vezes ela não tem vontade de levantar. E era o que estava acontecendo com Elias. Diz que Elias deitou debaixo daquela árvore e dormiu. Sabe aquele sono da angústia, aquele sono do sofrimento, aquele sono de tentar esquecer os problemas, aquele sono de tentar sair daquela situação e daquela realidade. O que aconteceu com o profeta Elias? Depois de ter feito algo tão grandioso, essa exaustão espiritual, esse vazio angustiante, eu tenho a impressão que o que aconteceu aqui é que no começo do ministério dele, quando ele surge, quando ele vem lá de Tisbe e fala com Acabe, imediatamente queriam matá-lo. E daí, depois que ele faz toda aquela obra grandiosa que ele fez, e ele pensa no seu coração: olha, os profetas de Baal foram derrotados, o povo percebeu que o Senhor é Deus, o altar foi reconstruído, tudo será diferente. Mas nada mudou, porque se no começo da história queriam matá-lo, agora, depois de 3 anos e meio, ele recebe uma mensagem dizendo: você vai morrer, nós vamos matá-lo. Sabe quando parece que nós estamos andando em círculos? Quando parece que nós tivemos uma vitória na nossa caminhada, mas de repente a impressão que dá é que nós voltamos ao ponto inicial. E se lá no ponto inicial tinha gente querendo matar a gente, agora nesse momento, 3 anos e meio depois, parece que tudo voltou a ser como era, e parece que aquela obra tinha que ser recomeçada e tinha que se fazer tudo de novo. Aquilo foi pesado para Elias, e ele, na sua angústia, na sua dor, ele ficou tão exausto e pediu para o Senhor: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que todos estes que estão por aí. E ele sentiu-se só, porque ele diz ao Senhor: só eu sobrei de todos os profetas do Senhor. Depois ele descobre que não é bem assim. Mas o que importa é que naquele momento ele sentia-se absolutamente só. Absolutamente só. Eu não sei quantos aqui já passaram por isso, né? Por essa situação de se isolar, a situação de deitar na cama, chorar, e não querer pela manhã se levantar, não ter força para as suas atividades normais, e dizer: Senhor, eu não sou melhor do que o resto dessa população, eu não sou especial de forma nenhuma, embora eu seja filho teu,
eu não me sinto alguém habilitado, capacitado para este momento. Existem momentos na vida que nós passamos por essas crises, por essas dificuldades. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por isso que ele é um exemplo para nós. Mas é muito interessante o método que Deus usou para arrancar Elias dessa situação de depressão, dessa situação de desânimo, dessa situação de sofrimento. Deus usou um método ali, e também é um método que Ele usa conosco, e que nós podemos aprender com o método de Deus, a recebermos a restauração, mas a também concedermos aos outros que estão em depressão, em sofrimento, em tristeza profunda também, a possibilidade de serem recuperados de uma condição assim. Qual foi o método de Deus para restaurar o coração do profeta Elias? É isso que nós vamos ver brevemente hoje. Então eu peço que os irmãos abram em 1 Reis 19, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis 19, 5. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O primeiro método que nós encontramos aqui, quando Deus quer recuperar, restaurar o coração de alguém que está profundamente angustiado, decepcionado, desistindo da vida, desistindo de tudo, eu chamo de um método do pãozinho quente. Sabe o que é o método do pãozinho quente? É quando Deus, Ele regimenta os seus anjos lá no céu para preparar nas brasas um pãozinho, né? Lógico que é o pão daquela região, que é um pão diferente do nosso pão, mas eu gostaria que os irmãos entendessem, né? O que é sentir aquele cheirinho de pão quentinho, feito na hora, tendo as brasas ali do lado, e aquilo evoca as lembranças para um profeta que era da roça, para um profeta que era do interior, para lembrar dos cuidados da sua mãe, para lembrar daquele cheiro da infância, daquele cheiro dos momentos de comunhão e de intimidade. Parece que não é nada isso, né? Um dia eu estava tão triste, estava tão preocupado, e alguém me ofereceu um pãozinho quente. Sabe de que maneira? A Rebeca diz: pai, vem comigo. Mas o que você quer, filha? Não, vem comigo, não fala nada. E eu peguei o carro, ela entrou no carro e fomos, eu não sabia para onde eu ia, mas ela disse: pai, eu te trouxe aqui, porque eu quero te dar um pastel, né? Aquele era o pãozinho quente. Sabe, ela não imagina como aquilo tocou profundamente no meu coração, um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de bondade. Pensar que aquele profeta estava ali querendo a morte, e Deus se preocupa em alimentar aquele profeta, em evocar as suas lembranças, porque eu, quando penso na minha mãe, eu lembro de bolinho de chuva que ela fazia, né? Esses dias havia uma visita para fazer aqui na igreja,
E eu chamei todos para que viessem, e de repente surgiu um problema para um, problema para outro, problema para outro, nem todos puderam vir, acabou indo bem pouca gente para aquela visita tão importante. Eu fiquei triste, e quando eu chego naquela casa, eu olho naquele canto, a mulher tinha preparado macarrão caseiro. Eu olhei aquele macarrão caseiro que ela fez para nós, e eu lembrei de quem? Eu lembrei da minha mãe, que faz macarrão caseiro, né? Com todo aquele cuidado. Sabe quando as lembranças são evocadas e o coração é aquecido, e de repente você não se lembra daquilo que parece ruim, mas você se lembra daquilo que parece bom, daquilo que evoca a sua lembrança da infância, aquele que invoca o calor de estar junto numa reunião familiar. E Deus, então, Ele prepara um pão quentinho nas brasas, acorda o profeta e diz: se levante, coma, lembre, recorde, tenha emoções e sensações pelas quais você já passou, e veio refrigério para a sua alma, e veio refrigério ao seu coração. Nós não imaginamos o que significa levar um pãozinho quente, né? Eu não sei se a Miriam de vez em quando não acorda e pensa: vou fazer um pãozinho quente para o pastor Brasil, meu pai. E inesperadamente ela chega lá na casa do pastor Brasil com um bolinho de chuva, com um pedacinho de torta, né? Com uma carninha que ela fez, e pensar: meu pai vai gostar. E ela pensa que está só, sei lá, lembrando dele, fazendo algo. Mas imagine o coração aquecido e alegre. E quando a pessoa está triste, e quando a pessoa está angustiada, e de repente encontra-se com o filho, como aconteceu comigo esses dias, e o Israel, ele olha para mim, me dá um abraço forte, e com os olhos cheios de lágrimas, ele diz: você é o meu mentor, você me dá mentoria. Ele imagina que não significou muita coisa, mas o meu coração foi aquecido e arrancado de uma situação de tristeza, de dor, gestos, pequenos gestos, porque você pode fazer o contrário também. Você pode dar de presente um escorpião, né? Já pensou? Encontrar com alguém que te xinga, encontrar com alguém que diz que você é incapaz, encontrar com alguém que diz que você é amaldiçoado, que a sua vida nunca será abençoada. Qual mais gostoso? Um cafezinho, um pãozinho quente, um abraço. Era o que o profeta precisava naquele momento. E Deus, na sua sabedoria, os irmãos já pararam para pensar que o céu se moveu para levar ao profeta um pedaço de pão? Valorizando as pequenas coisas. E lembro da Vitória: pai, eu quero te mostrar uma música. Ela se importou, e eu ouvi, fiquei comovido, disse: refrigera minha alma. Sabe o que é refrigerar a alma? Quando a alma está apertada e você recebe aquele frescor de um momento inesquecível de carinho. Deus, quando quis restaurar o profeta Elias,
O primeiro método que ele usou foi o método do pãozinho quente. Eu quero desafiar os irmãos a se lembrarem de alguém para levar um pãozinho quente. Pode ser um chocolate. Pense em alguém aí. Pode ser uma bala. Pode ser um abraço. Lembrei de você. Eu vim te dar um abraço. E talvez seja o início da recuperação de alguém. Esse anjo, é interessante que ele foi praticamente uma mãe, né? Porque, olha bem o que diz ali no versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. E ele comeu, bebeu, deitou-se de novo e dormiu. Come, se alimente. No versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Vai lembrar minha mãe, né? Não é isso? Israel, levanta, vem comer. Ele morou lá, né, uns dias. Daí ele termina de comer, deitou, dali a pouco está ela chegando. Fiz uns bolinhos. Não é assim? E como é que você se sentia? Né? Quer coisa melhor? A pessoa sendo arrancada muitas vezes, não era o caso, creio, mas de um sentimento de não ter valor, e de repente alguém te valoriza. Porque não são coisas grandiosas que valorizam. Pãozinho quente, uma fogueira, alguém preocupado com você, que disse: levante, seja forte, porque você tem uma caminhada. E nessa caminhada você precisa de força. Sabe, eu estava pensando nisso daqui, e me lembrei de um homem na Bíblia que não ganhou o pãozinho quente, que não ganhou esse carinho, que não teve a oportunidade de voltar à reminiscência da sua infância, para tratar daquelas coisas que ficaram para trás. Tem um homem na Bíblia chamado Moisés, que ele colocava no coração, e nunca se diz na Bíblia que ele tratou aquilo, porque é um homem que foi, quando era bebê ainda, foi abandonado pela sua mãe. Não porque ela quisesse abandoná-lo, foram as circunstâncias da vida, foi o decreto do rei. Imagine uma criança que desde bebê, ela sabe que ficou pouco tempo com a mãe, e mesmo amamentado pela mãe, ele não podia chamá-la de mãe, tinha que chamar de mãe a filha do faraó, e cresce longe dos seus irmãos, num palácio, a vida dividida, sabendo que seu povo é escravo. Quantas pessoas andam por aí que foram muitas vezes abandonados pela mãe por uma circunstância da vida, por falta de recursos, de condições, e que precisavam que alguém como esta igreja se importasse e levasse um pão quente, e levasse uma palavra. Moisés foi um homem assim, que cresceu de forma muito dura, daí no palácio, ele sabia que aquele não era o lugar dele, mas o lugar dele era entre os escravos, mas ele estava lá, o coração era dividido, e um dia ele foi defender os escravos e acabou matando um egípcio. Só que os seus irmãos escravos o denunciaram, ele teve que fugir,
Ficou 40 anos longe no deserto, lá de Midian, cuidando de ovelhas. Depois Deus diz assim: volte. E ele volta. E ele conduz o povo. E o povo ingrato, o povo murmurador, 40 anos no deserto, querem água, ele providencia água, querem carne, ele providencia a carne, reclamam da caminhada, ele apazigua. Em dado momento dizem para ele: você quer ser rei sobre nós, nós somos todos iguais, e queriam passar a rasteira nele. Quando ele escolhe uma mulher para se casar, a irmã dele diz assim: como é que você vai casar com essa mulher etíope? E foi contra o casamento. Ele guardando o sofrimento no coração, e naquela caminhada no deserto, ele nunca foi tratado. E um reclamava daqui, e um exigia de lá, e um dizia que era melhor ser escravo e voltar para o Egito, e outro dizia: olha, você nos vai fazer morrer nesse deserto. E ele guardando aquilo no coração, até que num dado momento, mais uma vez, o povo pede água, e Deus fala assim para ele: fale com a rocha novamente. Da primeira vez ele encostou na rocha, mas da segunda vez era para falar com a rocha. E na sua ira, que nunca foi tratado, ele pega o seu cajado e ele grita e diz: vocês querem água? Vocês querem água, povo? Então, e com a sua ira ele arrebenta com força, batendo 2 vezes na rocha: bebam água, seus murmuradores. E Deus olha para ele e para Arão e diz: por causa disso, por causa desse pecado, vocês não entrarão na terra prometida. Não foi tratado, não teve um pãozinho quente, não teve um afago no coração. Era a gente resmungando de manhã, de tarde e de noite, blasfemando. Um dia, vamos abrir lá em Deuteronômio, para nós entendermos o peso de um coração não tratado. Deuteronômio no capítulo 3. Deus já tinha dito que ele não ia entrar na terra prometida por causa da sua ira, por causa daquelas coisas que ele guardou no coração por tanto tempo. Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 diz assim: naquela ocasião, é Moisés falando, tá? Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, povo, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. E Deus diz para ele: suba no monte e veja de longe. É a única coisa que você vai conseguir. Por quê? Porque o coração não foi tratado.
faltou um pãozinho quente, faltou um afago, faltou uma oportunidade de abrir o coração e permitir que o Espírito Santo aliviasse as suas tensões. E quando isso chegou no limite, ele arrebenta a rocha de ira, de raiva daquele povo. Se tem uma coisa que nós devemos aprender no que diz respeito a sairmos da depressão, do sofrimento, da dor, é permitirmos a ação de Deus no nosso coração, para limpar o nosso coração, para sarar as mágoas, os ressentimentos, permitir que Deus mande o anjo, mas eu vou além. Permita-se ser o anjo, o mensageiro que Deus envia. Existem pessoas que estão esperando só você aparecer com brasas e um pão e uma palavra de amor, de estímulo. Você não é um capacho porque você manifestou amor sobre alguém que está sofrendo. Diz a palavra de Deus que o segundo método que Deus usou para restaurar o profeta Elias, vamos voltar lá em 1 Reis, no capítulo 19, diz assim, no versículo 8, depois que ele se alimentou do pãozinho, 1 Reis 19, 8, então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O segundo método que Deus usou é o método de oportunidade de ficar só. Sabe, todas as questões na vida da gente, a gente trata entre nós e Deus. E quando Deus quis restaurar o coração do profeta, fez o profeta andar 40 dias e 40 noites em direção ao Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, que era o lugar da história que ele bem conhecia, que era o lugar das manifestações de Deus e do seu poder. E Elias ia caminhando naquela direção no deserto, 40 dias, sozinho, podendo falar com Deus, podendo ouvir a voz de Deus, podendo buscar a Deus, podendo chorar naquela caminhada, na direção do Horebe. Sabe, é muito importante os momentos a sós com Deus. Essa caminhada de 40 dias e 40 noites, ela bem representa aquilo que Jesus fala que nós devemos, em dados momentos da nossa vida, nos isolarmos, nos colocarmos diante do Senhor. Quando Deus impediu Moisés de entrar na terra prometida, Deus falou para Moisés: Moisés, agora vai até aquele monte, o Monte Pisga, sozinho. Porque ali eu tratarei contigo. E você verá de longe o cumprimento de tudo aquilo que você almejou a vida toda, mas que você não iria participar. E sabe, Moisés, ele já estava com 120 anos.
Acho que ele demorou muito para tratar o coração dele, né? Deus olhou para ele e disse assim: agora não tem mais tempo. Vamos capacitar o seu sucessor, Josué. Você verá de longe, mas Josué entrará. Mas antes disso, suba ao monte, sozinho. Tem uma caminhada na vida da gente que a gente tem que fazer sozinho. É muito fácil você depender sempre dos outros. Você não ter a capacidade de ter aquela intimidade. 40 dias andando, imagine. E ele entra numa caverna, e naquela caverna Deus fala para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E é a oportunidade da reflexão. E daí ele conversa com Deus, ele diz: olha, Senhor, eu sou o único que sobrou. Deus diz: não, ainda tem 7.000. Eu não sou melhor do que os meus antecessores, mas Deus o havia chamado. E a palavra de Deus diz que Deus mandou um vento forte, mas Deus não estava no vento. Mandou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Mandou um fogo, mas Deus não estava no fogo. E daí veio o murmúrio de uma brisa suave. E Deus estava naquele murmúrio da brisa suave, falando ao coração do profeta, restaurando o coração e refazendo o chamado daquele homem de Deus. Deus olha para Elias. Quando Elias reconhece a voz de Deus novamente, naquela brisa suave, e Deus diz: pois bem, agora se levante. Lembra que ele tinha andado 40 dias e 40 noites? Daí Deus fala assim, no versículo 15: volte pelo caminho por onde você veio. Aquela caminhada até Horebe era necessária, era um retiro e um reencontro com a voz do Senhor. E daí Deus diz: agora você volte, você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, você vai ungir o teu sucessor, que será profeta no seu lugar, porque eu tenho uma obra para você. O que nós aprendemos aqui é que quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, nós não estamos imunes a momentos de exaustão espiritual. Nós não estamos imunes a momentos de profunda tristeza e sensação de incompetência, de incapacidade. Nós não estamos imunes a pensar: poxa vida, mas nós vamos fazer tudo de novo. No começo lá queriam me matar, agora que eu fiz tudo isso, voltei para o começo, querem me matar, e tem mais uma caminhada e depois vão querer novamente me matar, e daí Elias trabalha mais um pouco e daí vão querer novamente matá-lo. Por quê? Porque o homem de Deus, ele obedece, mesmo em face da morte. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, que existem duas maneiras de fazer a obra de Deus. Uma é com alegria, e a outra é com dor. Mas seja com alegria, seja com dor, a obra de Deus tem que ser feita. E o escritor aos Hebreus fala então para aquele povo: reverenciem e obedeçam os seus pastores, para que façam não sofrendo, mas com alegria. Sabe, talvez a gente passe aqui também por momentos, né, de perguntar: poxa, vamos começar tudo de novo. Parece que o trabalho até aqui foi vão, e Deus diz: agora vai lá e faça novamente. E daí passa alguns anos: vai lá e faça novamente, como aconteceu com Elias.
E às vezes a tristeza vem no nosso coração, mas existe um jeito. Deus manda o anjo com pão quente, com água fresca, com um braseiro que evoca lembranças para restaurar aquele que esteja desanimado, sofrendo com dores. Hoje eu quero desafiar você a preparar um pão quentinho e levar para alguém, na intenção de fazer o papel do mensageiro de Deus, do anjo, que quer abençoar alguém, que quer restaurar alguém da sua dor, do seu sofrimento. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela oportunidade de podermos olhar, Senhor, as Escrituras e encontrarmos princípios nas Escrituras simples, mas que saem direto do teu trono, do trono de graça. Obrigado porque podemos aprender contigo. Talvez tenhamos hoje, Senhor, pessoas que precisam de um afago, de um carinho. Talvez, ó Deus, tenhamos pessoas que o Senhor esteja chamando para ir até alguém, para abençoar alguém e arrancar alguém da tristeza e da dor. Mas que o teu Espírito soberano esteja sobre todos nós, para que nós possamos compreender, Senhor, o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.